Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo, né, aqui no canal. É um pouco diferente, não vou mostrar hoje rotina, gente, vai ser mais falação mesmo, porque tem muita gente fazendo muita pergunta pra mim, gente, e tem coisas que às vezes eu não sei responder. Mas aí eu pensei, eu vou contar a minha trajetória, né, o que a gente tem, como... o que a gente passou até chegar como a gente tá agora, graças a Deus a gente tá bem, como eu disse no outro vídeo. É que vocês anotem aí os pontos negativos para não passar, gente. Lembrando que essa foi a minha experiência, a minha realidade, entendeu? Não sou igual a ninguém e nem passei as mesmas coisas que outras pessoas passaram, né? E é isso aí. Bora lá. Vamos lá, gente. Primeira coisa, quando você estiver pensando a vir, toma cuidado com pessoas que falam, venham que vai ter emprego em qualquer lugar. Vem que eu vou te ajudar, eu vou te levar, eu vou não sei o quê, porque a gente tem que ter certeza. A gente sofreu muita decepção a esse respeito de pessoas que prometeu ajudar, prometeu estar do lado e tal, e não foi mesmo assim. Graças a Deus que viemos também com a intenção de não depender de ninguém. Gente, eu tenho pavor de depender e de incomodar as pessoas. Então, quando eu cheguei, assim, que eu escutei gente falando que, eu não quero vocês como minha responsabilidade, vocês têm que procurar rápido alguma coisa, isso realmente me machucou, porque eu não sou esse tipo de pessoa, nós não somos esse tipo de pessoa. E, resumindo, gente, não vou contar essas coisas negativas, não. Mas e essa questão de pessoas negativas ou pessoas que dizem essas coisas pra gente, assusta porque você não tá esperando. Mesmo que você não tá dependendo da pessoa, te assusta porque você não tá esperando aquilo. Então, foi alguns passos errados que a gente acabou dando. Foi por conta disso, porque eu não queria incomodar e aí a gente acabou fazendo coisas imprevisíveis. Mas também a gente acredita que tudo era permissão de Deus, né? Cada passo que a gente teve foi Deus que guiou. Na verdade, gente, até agora, muita coisa que a gente tentou fazer por nós mesmos não foi realizado. Tipo, Deus que tomou os caminhos e guiou. Não foi por nós. E então, deixa disso, vamos lá. Chegamos em março, gente. Qual que era a nossa ideia quando a gente chegou? Eu vou chegar lá, vou... Que é o que a gente tinha entendido, né? Vou matricular o Gabriel na escola, vou matricular o Heitor na escola, porque dizem que o estudo aqui é obrigatório e tal, que as crianças não podem ficar sem estudar. E daí eu começo a trabalhar junto com o Alenildo, a gente aluga um T2 e pronto, porque o nosso dinheiro dava pra tudo, entendeu? A gente trouxe dinheiro que dava pra poder alugar, dar calção, tudo certinho. Trouxemos o suficiente pra tudo, sabe? E pronto, era nosso projeto, né? Aí, quando a gente chegou aqui, a gente foi fazer o primeiro documento, que é o NIF, né? Que é a partir dele que você consegue fazer as outras coisas. Fizemos o NIF e a moça que levou a gente foi e auxiliou a gente a fazer o NIS. O NIS é o número de segurança social. Aqui é um documento muito importante para tudo, para escola, para trabalho, para tudo, precisa do NIS, né? Então, a pessoa que a gente pagou, infelizmente, não fez certo, e então demorou quase um mês para poder a gente, não, demorou 15 dias pra gente ter a resposta que tava errado, que tinha sido preenchido errado, e nós mesmos fizemos novamente, e então demorou mais um pouco para ficar pronto. Resumindo, eu já não consegui matricular os meninos imediato na escola por conta desse documento, né? E enquanto isso, então, como os meninos não conseguiam ir pra escola, eu também não pude trabalhar, porque eu precisava ficar com os meninos, né? Então, a gente ficou uma semana na casa do meu irmão, tem um irmão que mora aqui na região de Cascais, e é uma região que é um pouco cara, sabe, gente, pra questão de arrendamento, essas coisas. Porém, a gente não tava olhando casa lá, não. Nós já viemos com esse propósito de não correr atrás, de querer pagar um arrendamento com pelo menos uns 600 euros, sabe, e daí pra baixo, porque eu penso comigo, meu irmão, por exemplo, ele é um mestre de obra, então ele ganha muito mais.
Alenilton, né, meu esposo, ele trabalha em obra, mas ele é como se fosse o servente no Brasil, um ajudante. Então, ele sempre vai ganhar muito menos. O meu medo de pagar um arrendamento muito caro é o seguinte, porque se eu vou trabalhar, eu vou conseguir ganhar um salário mínimo, que é 700 e pouco. Meu esposo também, como obra, né, dependendo do trabalho, ele vai ganhar 700 e pouco. A gente tem que pagar a escola, tem que pagar prolongamento escolar, tem que pagar a alimentação da escola, porque a gente só consegue depois com residência os descontos de alimentação. Tudo isso a gente paga, às vezes tem que pagar transporte, às vezes tem que pagar alguma coisa da escola, tem. São muitas coisas, tipo, o cartão que a gente usa de passagem a gente paga, que é 40 euros por mês. Então, eu pensava comigo, como tem toda essa que a minha cunhada me passou, os gastos que ela fazia, sabe? Então, tipo, se acontecer de eu adoecer ou do meu marido adoecer, da gente, de um dos dois não conseguir trabalhar, como que se com o salário mínimo você vai pagar uma renda de 800 e tal, sabe? Não tem condições. Agora, se você pagar uma renda lá de 600, a gente dá pra poder espremendo você fazer alguma coisa, entende? Então, eu sempre tive no meu coração que eu não queria pagar uma renda de mais de 600 euros. Estamos na casa do meu irmão uma semana, né? Voltando. E procurando casa para arrendar. E aí é o outro baque que a gente teve, gente. Por quê? Para arrendar uma casa, pelo menos com um aplicativo, que é o LX, pelo ah, Idealista, esses aplicativos que é os de arrendamento aqui, Facebook, existe várias coisas. Uma é você recém-chegado, você ainda não tem todos os documentos que poderia precisar para um arrendamento, porque todos os aplicativos, assim, os arrendamentos mais confiáveis, pede pra gente o IRS. Aí o IRS, esse você consegue fazer só depois de um ano aqui, entendeu? Quando você comprova a sua finança no final do ano, sabe? Eu esqueci o nome aí no Brasil. Aqui é o IRS. Então você tem que ter o IRS, eles pedem contrato de trabalho e pede os 3 últimos recibos de vencimento. Você tem aqui uma semana que você não tem nada disso, entende? Então, a gente tinha o dinheiro, mas não tinha esses requisitos. Então, o que acontecia? As pessoas não alugavam pra gente, entendeu? Essa semana, quase louca na casa do meu irmão, sabe? A gente passava o dia inteirinho olhando o aplicativo, fazendo ligação, olhando o aplicativo, fazer ligação. Tipo, na hora que eles chegavam do serviço, a gente estava exausta, esgotada em questão de tanto ter ligado, sabe? Isso foi dando muita aflição pra gente. Porque já tinha passado, tipo, uns 4 dias, a gente não tinha conseguido. Ah, e aí, no primeiro dia, meu irmão tinha ligado para um amigo dele para olhar, perguntando se ele sabia de casa. E eu sei que parece que ele ia sair da casa dele, que ele estava arrendando, e ofereceu lá. Porém, ele ia continuar morando lá por um certo tempo, entendeu? Gente, nós no Brasil temos a nossa casa. Eu nunca morei com ninguém, nem nunca morei de aluguel. Então, a gente preferia ver se a gente conseguia achar uma casa para nós mesmo, né? Só a nossa família. Resumindo, teve casas que eu ofereci, tipo, 12 prestação adiantado. Tem uma senhora e ela falou assim: não, para mim não tem, eu não quero que vocês pagam nada adiantado. Eu preciso que você tenha um contrato de trabalho e porque a casa é da minha mãe e ela é velhinha, então não quero que ela passe nenhum problema. Então, assim, é muito difícil, sabe? De conseguir das pessoas confiarem. Aí, sei que quando foi, acho que foi na sexta-feira, a gente foi num lugar bem longe, outra, o dinheiro vai indo embora, porque que a pessoa fala assim, você tem que rodar as cidades e procurar e sair perguntando. Gente, é muito frustrante. Você vai de casa em casa, a pessoa fala assim, eles parece que eles já vê gente, quando a gente chega assim, eu não sei. Parece que tem medo, não sei. Sei que quando a gente ia perguntar às pessoas, quando a gente rodava na rua, já tá tudo alugado. Já parecia que já era decorado.
Ah, aqui não tem nada, aqui não tem nada, sabe? E a gente voltava muito, muito frustrada, é muito frustrante, a gente ficava muito abatido. E aí teve um dia que nós alugamos o carro, gente, fomos olhar uma casa, né, que a gente combinou com a moça. É até por aqui, perto de onde eu moro, mas era muito longe de lá onde eu morava, né, de lá de Cascais. E aí, na casa do meu irmão. E a gente veio, alugamos o carro, gastamos um dinheirão pra poder alugar o carro e vir. E viemos olhar essa casa, chegou aqui, a moça foi mostrar pra gente uma outra casa, porque a casa que a gente veio olhar já tava alugada. E mesmo assim, ela perguntou se a gente tinha contrato de trabalho. Tipo, gente, tinha 6 dias que tava aqui. Então, gente, é muito, muito frustrante. Aí, nesse dia, a gente rodou nesse lugar, que é até próximo aqui, perguntando, gente, só resposta negativa, negativa, e a gente fica olhando assim, e deu uma aflição, e a gente sentia que já tava incomodando já na casa do meu irmão. Entramos em pânico, sabe? Aí, nesse dia, antes de chegar, a gente falou, vambora. Desistimos, gente. Com 5 dias, 6 dias, se eu não me engano, 5 dias, a gente desistiu e fomos pra casa do meu irmão já desistir, porque a gente não queria passar por nada daqui. Foi muito, muita aflição. E a gente ficou com medo de dar errado, então vamos voltar. Aí chegou lá, minha cunhada falou, não desiste, um monte de gente falou, não desiste e tal. Então, como eu já tava sentindo que eu já tava incomodando, sabe? Nós acabou aceitando a proposta do rapaz lá, que ia sair daí uns dias, né? E arrendamos lá a casa numa cidadezinha, num bairrozinho que é até aqui próximo. Que inclusive a gente gostou muito de morar lá, na região, não na casinha. Daí a gente foi, eu acho que eu fiz um vídeo, que foi a minha primeira casinha aqui em Portugal. E, porém, a gente passava essa aflição, porque esse rapaz ficava em um quarto lá, aí ele quase não ia, ele, tipo, trabalhava o dia inteiro, trabalhava à noite, sei lá, e a gente quase não via, mas pra mim era muito estranho, sabe? Então, durante o dia ele não tava em casa, ele vinha só à noite. E, e nisso, meu esposo arrumou um emprego lá numa restauração, que é um restaurante, que foi, inclusive, muito horrível, porque tava ganhando quase 2 euros. 2 euros por hora, eu trabalhava o dia inteiro, né? Mas já era um dinheirinho, né? Todo o dinheirinho que caía era bom, a gente tava sempre ajuntando, juntando. Porém, com alguns dias que a gente tava lá, acho que a gente tava com 3 semanas lá, a gente não conseguiu resolver nada da documentação, nada de escola, nada de nada. Ficamos parados, morando aqui. A gente não conseguiu conhecer ninguém da igreja, a gente foi conhecer. No último dia que nós ficamos nesse bairro, foi que a gente foi conseguir conhecer algumas pessoas da igreja, que é inclusive um casal que era lá de Betim, que moram aqui, aí que a gente foi na casa deles, na casa deles a gente foi na barbearia e tal. Aí que começou, só que já era tipo, aí nós fomos na igreja, mas já era o último dia já que a gente ia ficar. Resumindo, voltando. A gente ficou, acho que 3 semanas, né, naquela casinha. E aí o senhorio não sabia que a gente tava lá nem que a gente tinha criança. Então, de repente, ele chegou e falou: Ah, eu achei que vocês iam ficar só alguns dias e nem sabia que tinha criança e tal. Porque o rapaz não tinha falado pra ele. E a gente tomou um susto, porque a gente tava com intenção de ficar definitivo, né? Que foi o que a gente combinou com o rapaz. Mas o rapaz não tinha falado pra ele. E aí o senhorio foi e falou assim: ah, vocês vão ter que sair e tal. E aí nós entramos em aflição. Gente, eu tô tentando resumir o máximo. Entramos em aflição, porque passando por isso, né? E aí, nesse dia de aflição, meu esposo orou a Deus e Deus abençoou que um irmão da igreja ligou pra gente para oferecer uma bicicletinha. Vou resumir, gente. E tal, e ele ligou bem no momento que a gente tinha clamado a Deus e tal, porque que a gente tinha o dinheiro, mas a gente sabe como é difícil um lugar, uma pessoa aceitar a gente sem os documentos necessários. Então, ele ofereceu da gente morar, ele tinha um quarto lá, e aí ele ofereceu de arrendar o quarto pra gente, na casa dele, que era lá em Cascais. E tinha um pessoal na casa dele e tal, ia sair, ele arrendaria pra gente. Aí a gente aceitou e mudamos pra lá, pra Cascais, pra morar nesse quarto, que eu também fiz um vídeo
mostrando que a gente tava morando nesse quarto. Aí, indo pra lá, foi que muita coisa começou a movimentar, a questão que eu consegui matricular o Gabriel, porém, é porque aí eu já tinha os documentos, né, o NIS e tudo certo, mas eles não aceitou pegar ele para estudar, por conta que já era o final do ano letivo, a gente chegou em março, moramos quase o mês de abril aqui nesse bairrozinho. E aí voltamos lá já em maio, no meados de maio, e o ano letivo só vai até maio, né, final de maio, junho já é férias. Então, falando, já tá acabando o ano, então ele não vai poder estudar. Mas eu consegui fazer a parte da lei, porque eles não podem ficar muito tempo sem estar matriculado. Então, matriculado ele estava, mas ele ia começar a aula só em setembro. E então ele teve que ficar, né, em casa, nesse quarto, tadinho, 24 horas, né? Fui tentar matricular o Heitor, que era o que eu precisava mais por conta que eu precisava trabalhar. E, e também eles não aceitaram o Heitor por conta que a idade do Heitor não é um estudo obrigatório. Então, só a partir de 5 anos que é obrigatório, então disse que não tinha vaga. E resumindo, eu entrei em aflição e tal. Os donos lá da casa, né, que a gente ficou morando lá, a casa é deles. Eles arrendou a casa e arrendou o quarto pra gente, entendeu? Então nós pagava eles e eles pegavam nosso dinheiro, juntavam e pagavam o aluguel deles e era isso. Então eles acabou ficando nossos amigos, né? E eles ajudou a gente muito, né? Ajudou a abrir atividade, a fazer um monte de coisa. E, inclusive, nesse dia que eu tava em aflição, porque eu queria trabalhar, primeiro ele ajudou, quando a gente foi pra lá, ele arrumou um emprego pro Alenito pra trabalhar com entregas, não deu certo, e aí os dois foram trabalhar em obra, né? Então, os dois estavam trabalhando, né, em obra, e eu ainda não estava trabalhando, eu queria trabalhar para poder ajudar, para contribuir, né? Pra gente conseguir juntar um dinheiro, porque morar no quarto não dá, gente. Nossa, eles são muito boas pessoas, foi maravilhoso, ajudou a gente muito, mas não é legal. Tipo, a gente precisa da nossa liberdade, de levantar, de fazer o nosso café, de cuidar da nossa família. E eu cresci assim, gente. Tipo, eu já tenho 15 anos de casada. Esses 15 anos, eu sempre morei sozinha, nunca morei com ninguém. Então, é estranho. Não tem coisa melhor do que você estar numa casinha só, ali é você e sua família, né? Porque eu acostumei assim. Então, eu sempre me senti incomodada, sempre senti que estava incomodando, e ainda com criança, né? Eles já tinham os filhos tudo crescido, então, querendo ou não, uma criança pequena acaba incomodando, então, gente, não é legal. Então, a gente estava juntando nosso dinheirinho para poder a gente conseguir arrendar a casa e continuamos a mesma procura, procurando casa, procurando casa, procurando casa. Gente, eu dou muita volta. Mas ele não conseguiu trabalhar em fábrica nem nada, por isso ele foi trabalhar em obra, gente. Por quê? O meu documento do NIS ficou pronto, o dos meninos ficaram pronto e o dele, que precisava trabalhar, não ficou pronto, gente. Demorou 3 meses para ficar pronto o segurança social dele. Então, as empresas ligavam para ele, se interessavam pelo currículo dele, perguntavam se ele tinha um NIS, ele não tinha, então eles não pegavam ele. E isso deixou ele bastante frustrado, gente, porque a gente ligava, a gente corria atrás, ia lá e nada de conseguir esse documento. Então, mas mesmo assim, ele continuou trabalhando, né? E esse casal foi lá e me ajudou. O irmão Everton foi lá e conseguiu conversar com um jardinzinho. E eles aceitaram pegar o Heitor até começasse o ano letivo, durante esse período de férias, né? Que era junho, julho e agosto eles aceitaram pegar ele. E quando fosse em setembro já não teria vaga, né? Mas ele ficou esse tempo. Então, nesse intervalo de tempo, foi que aí eu fui procurar. Assim que eu que conseguimos colocar ele, no dia seguinte, que a gente conseguiu colocar ele nessa escolinha, a irmã Ana foi e me passou um telefone de um ex-patrão dele que trabalhava em lá. Que tinha um lá, trabalhava para um lar, né? Que é como se fosse casa de repouso, cuidar de idoso, essas coisas. E então eu já liguei e já comecei, gente, a trabalhar nisso daí. Ela trabalhava com faxina. Faxina ganha-se muito bem. Tipo, 10 euros por hora, 8 euros lá em Cascais. Então, lá de Lisboa, eles pagam bem.
E, porém, eu queria que fosse mais rápido, né? Porque para me conseguir uma faxina eu teria que me candidatar e tal, não era tão rápido ainda de eu conseguir. Eu já queria trabalhar, eu estava louca para trabalhar. Trabalhar nesse lá. Porém, gente, eu tava ganhando 2,5 € por hora. Era muito pouquinho, muito pouquinho. E o serviço lá é cansativo, gente. Quem trabalhar aí com idosos sabe que não é fácil. A gente tinha que ir na casa dos idosos, dar banho, trocar fralda, esses cuidados mesmo. Mas também tinha que, tipo, dar o café da manhã, tinha que dar um toque na cozinha, e sabe? Então, era muito trabalho, pouco tempo pra fazer, e era uma correria, um desespero danado. Então, daí eu falei assim, eu acho que eu prefiro trabalhar com faxina. Aí a minha amiga, né, irmã, Ana, foi lá e me ensinaram como eles conseguiram faxina, que foi num grupo, foi no Facebook, sabe? Entrando em grupos de empregada doméstica. Aí você vai lá e se candidato, fala, eu tô precisando, eu tenho experiência disso e disso e tal. E põe lá nos grupos de empregada doméstica em Lisboa, empregada doméstica, dependendo da sua região. E então as pessoas começaram a me ligar. E aí fui que eu consegui as minhas primeiras faxinas, né? Consegui uma, daí eu tinha pegado vários telefones tipo, já tinha marcado várias faxinas. E aí comecei, aí fui em uma e consegui muito, gente, com faxina, quem tá precisando de ganhar assim, dinheirinho mesmo, vale a pena. Eu trabalhava 2 dias e meio e ganhava 600 € com ela. E trabalhava mais em uma outra faxina, 4 horas, ganhava 10 € a hora. Eu sei que, gente, eu tava ganhando um salário mínimo pra trabalhar 3 vezes na semana. Pra você ver como tava bem. Então, eu não precisei de ficar procurando outro trabalho. Eu falei assim, já tá bom, é bom que dá tempo, dá pra me ajeitar minha casa, no dia que eu tô em casa, dá pra cuidar dos meninos, da atenção, então foi muito bom. Essa foi a minha trajetória lá, gente. Então, eu fiquei trabalhando com faxina. E meu esposo descobre porque não sai esse bendito desse documento, né? Só que, porém, foi ficando ruim morar em quarto, gente. A gente queria a nossa casa, tinha um monte de coisinha que eu já tinha. E eu queria muito colocar na minha casa uns vasilhinhos de louça, as bobeirinhas aqui, vocês sabem que eu gosto. Então, eu ficava muito pedindo a Deus pra poder preparar. Gente, teve dias que eu sentava no chão, na rua, chorar, gente, sério, de tanta aflição que a gente passava por não conseguir a casa e tal. Outra coisa que no início eu tava falando com vocês, de grupos desses aplicativos que tem acontecido muito. É golpe, gente. Tá acontecendo muito golpe. Então, por fim, a gente tava perdendo esperança até em aplicativo. A gente olhava casa, que desde quando a gente foi pro quarto, a gente continuava procurando casa, gente. E nos aplicativos tá tendo aqueles golpes, tipo assim, se você, já que você não tem os documentos e tal, se você der um sinal de 200 €, a gente segura a casa pra você, entendeu? Aí a gente tá tão ansioso pra conseguir uma casa que a pessoa vai lá e dá esse sinal de 200 € e quando você vai ver, a casa nem existe. Então, nós começou a perder confiança, falou, poxa, a única coisa, a gente já não conhece ninguém, a gente vai de casa em casa, todo mundo fala que tá tudo arrendado, tudo alugado. Então, quando a gente vai olhar no aplicativo que pensa, agora vai ser confiante, tá? Até no Idealista, que é um aplicativo privado, assim, aconteceu isso. Então, eu já tava entrando em pânico, em desespero, já não aguentava ficar morando no quarto, eu sabia que os meninos estavam tudo sofrendo, tudo apertado, sem liberdade, não podia ficar correndo, não podia ficar cantando, não podia ficar chorando. Foi olhar um apartamento que foi assim, o moço falou, se vocês der 200 € de sinal, eu seguro a casa pra vocês e tal. Aí a gente falou assim, a gente não tem dinheiro no banco, a gente só tem dinheiro em espécie, né? Então segunda-feira, na hora que vocês virem, vocês vão dar uns 200 €, eu vou segurar a casa pra vocês. E aí a gente encheu assim de esperança e fomos lá pra poder arrendar essa casa, né? Eu falei com ele, a gente tem medo, né? Por causa que tá tendo muito golpe. Aí eu era um português. E ele tá assim, nem tudo é golpe, nem tudo é golpe, que vocês têm que aprender a confiar nas pessoas. Então, nesse dia, a gente pegou e confiou nele. E fomos, gente, procurar essa casa. Chegamos lá, a gente pegou balsa. Foi lá em Setúbal, pegamos balsa, pegamos o trem, a gente demorou horas pra chegar. Aí chegamos lá, certinho, na hora.